A reforma do sistema tributário brasileiro vem sendo discutida há mais de 20 anos pelo Poder Legislativo. A dificuldade na construção de um consenso sobre o tema tem impedido a sua concretização. Há 2 anos, esse debate ganhou mais força e a atual legislatura do Congresso Nacional parece disposta a reformular o sistema tributário brasileiro. Para discutir tão importante tema, nós temos o privilégio de receber um dos maiores especialistas sobre esse assunto no Brasil, o economista, professor universitário, doutor em economia, ex-secretário da Fazenda do Ceará, ex-secretário municipal de Fazenda de Fortaleza, deputado estadual por 5 legislaturas e deputado federal pelo PDT, Mauro Benevides Filho. Muita honra, viu, deputado? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade que esse programa Análise dos Fatos representa para todos aqueles que vão nos acompanhar no decorrer desse processo. Esse é um tema extremamente estimulante para a minha vida profissional e, portanto, vamos aqui aos fatos e o que é que isso pode representar para as empresas brasileiras, mas, sobretudo, para a população mais pobre, que o Brasil ainda tem vários. Com vocês, análise dos fatos. Para a maioria dos especialistas, o sistema tributário brasileiro ele é complexo e regressivo. Regressivo porque ele, na verdade, atinge as pessoas mais pobres, que gastam a maior parte da sua renda com o pagamento de tributos. A complexidade está no fato de nós temos mais de 90 impostos, cada um com uma particularidade própria, o que dificulta a vida das empresas. Deputado, conciliar essa situação é o caminho para se construir um novo sistema tributário para o Brasil? Bom, então vamos tratar as duas questões. Primeiro, a complexidade, que hoje o direito tributário ele vem da Constituição, ele vem de lei complementar, de leis ordinárias, de decretos, portarias, instruções normativas. Portanto, é um cabedal de legislação que as empresas e o próprio consumidor não tem nem ideia de quanto efetivamente ele paga. E uma empresa que porventura atue em mais de um estado, aí é que a coisa complica mais ainda, porque a legislação do ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de um estado, não necessariamente é a mesma de outros estados. Obrigações acessórias, o que é uma obrigação acessória? Que é aquela que, mesmo que você tenha pago o tributo, mas você não mandou o relatório adequado, você é multado como um percentual do faturamento, Gilvander. E isso gera despesas e tira competitividade das empresas brasileiras. Portanto, você simplificar o sistema tributário brasileiro é necessário e é urgente. No entanto, a Câmara dos Deputados está cometendo um erro muito grave, na minha avaliação, de só discutir a união de impostos, 5 impostos em um, o PIS, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, juntar 5 em um imposto para poder tentar simplificar essa complexidade que você acaba de me referir e eu dando ênfase aqui nesse exato momento, mas a reforma tributária ela não pode se limitar a isso. O Brasil tem um sistema dos 142 países que o Banco Mundial analisou o sistema tributário, o Brasil é o 3º pior do mundo, pior no sentido de maior regressividade. O que é regressividade para as pessoas entenderem? O mais pobre, ele consome maior parte da sua renda, ou totalidade da sua renda, ela é voltada para o consumo. Os mais ricos, parte somente da sua renda é que é destinada ao consumo. Dos 2 trilhões e 100 que o Brasil arrecada nos 3 níveis de impostos, município, estado e união, 1 trilhão e 100 é do consumo, ou seja, mais da metade da arrecadação tributária é no consumo. Como o pobre, proporcionalmente, parte da sua renda, ou quase totalidade, é no consumo, por isso que se diz no Brasil que o sistema é regressivo, ou seja, o pobre ele paga mais imposto, como proporção da sua renda, do que paga o rico. Então esse é um sinal, nós temos que sair de uma essência como é a nossa PEC 45, de tratar somente de unir impostos. E eu sei que é relevante e nós vamos fazer isso. Agora, temos que tratar o imposto sobre propriedade, que só arrecada 97 bilhões, e aqui já vem, meu caro Gilvander, o primeiro absurdo. Você, como é um cara que tem um salário, está bem de vida hoje, por enquanto, quando você compra um carro, você tem que pagar o IPVA. Qualquer trabalhador brasileiro que comprar um carro, ele tem que pagar o IPVA. Pois bem, quando um rico compra um barco, compra um helicóptero, compra um avião,
Pois a legislação brasileira diz que ele paga 0 de IPVA. Onde é que nós estamos? Que país é esse? Segundo, vamos para a cesta básica. Na cesta básica, em tese, é para você ter produtos que a classe menos favorecida, ela com um imposto menor, ela possa comprar o produto mais barato. Pois bem, pois inseriram produtos nessa cesta básica que é um crime. Por exemplo, professor Mauro Filho, muito simples. Vamos lá, o queijo suíço. Giovanni, não sou nada contra. Quem tome lá um vinhozinho com queijo suíço, não tem problema. Mas o queijo suíço, ele paga 0 de PIS/COFINS. Como é que pode? Enquanto outros produtos da cesta básica pagam IPI. O salmão. Já pensou uma coisa boa? Um salmão grelhado no molho de alcaparras? Sensacional. Pois o salmão paga 0 de PIS/COFINS, enquanto outros produtos da classe mais pobre paga PIS/COFINS. E um filé mignon são 59 produtos que são desonerados do PIS/COFINS, que tem que ser tratado. E o último ponto, para a gente poder continuar, o imposto de renda. O imposto de renda, nós assalariados, como você já falou, eu sou professor com muito orgulho da minha querida Universidade Federal do Ceará, lá quando eu recebo o meu salário, eu pago imposto de renda. Como você paga imposto de renda, como o trabalhador brasileiro, do que ele recebe, a não ser o do salário mínimo, ele paga, ele que não pagaria, mas todos nós pagamos o imposto de renda. Pois bem, quando um banco ou uma empresa de grande porte distribui dividendos para os seus acionistas, inclusive pessoa física, por exemplo, quando um banco, os bancos vão distribuir esse ano, estão agora impedidos pela pandemia, mas os bancos iriam distribuir ou vão distribuir em dezembro ou em janeiro 52 bilhões de reais de dividendos. Pois bem, eu conheço pessoas físicas que vão receber esses dividendos pagando 0 de imposto de renda, 500 milhões de reais, 400 milhões, 100 milhões de reais. Que país é esse? Então, nós que ganhamos um salário menor pagamos imposto de renda e aquele que ganha 500 milhões de dividendos paga 0 de imposto de renda. Então, a reforma tributária, se ela for caminhar somente para unificar imposto, repito, isso é relevante, isso é um papel importante, inclusive o presidente da nossa Comissão de Reforma Tributária, deputado Hildo, também está muito preocupado com essa questão, como o relator, o deputado Aguinaldo, enfim, mas a gente tem que trazer essa outra parte para o centro das nossas discussões, porque senão nós vamos perpetuar essa injustiça fiscal que o Brasil tem hoje no seu sistema tributário. Do seu ponto de vista, então, o consenso deve ser construído para que se adote no Brasil o modelo dos países desenvolvidos, que é justamente a gente sair desse emaranhado que tributa o consumo e partir aí para a tributação da renda. Exatamente. Se você examinar os países mais desenvolvidos, eles saíram da taxação do consumo, que lá essas alíquotas variam muito. Nos Estados Unidos, o retail tax, que é aquele imposto que você paga, é o antigo Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, né, que a gente chama aqui no Brasil, que agora vai ser modificado para o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Pois é, lá você tem uma única cobrança, uma única incidência, lá na venda final. O nosso modelo, que é a maior parte que o mundo usa, é o que nós estamos tentando fazer, que é você, ao longo da cadeia, você vai mitigando os efeitos do tributo. Como assim, professor Mauro Filho? Muito simples. A empresa que compra um produto ou um insumo na etapa anterior, Giovana, esse tributo já pago na cadeia anterior, o que está comprando, a empresa que está comprando, já desconta do total que ela iria pagar, já desconta o que foi pago na cadeia na etapa anterior. Então, esse IBS, ele tem essa característica de ir mitigando os efeitos, pode diminuir a sonegação, então você poderia, em tese, baixar o imposto sobre consumo e voltar às atenções, como todo mundo faz, que é aumentar o imposto sobre propriedade e aumentar o imposto de renda. Essa sim, você colocou agora muito bem o foco de como deve ser a reforma, e isso, inclusive, aí entrando na política, facilita até a aprovação, porque os 159 votos, vamos dizer assim, da esquerda, ou do centro-esquerda, da centro-esquerda, aqui dentro do Congresso, já vem com tranquilidade, porque você dá um conceito de maior justiça tributária, de maior justiça fiscal aqui no Brasil. Até porque aí esse dado vai chocar
os nossos internautas que vão acompanhar aí o seu programa. Que é o seguinte, hoje, numa cesta básica, estou focando muito aqui no trabalhador, hoje a alíquota de ICMS, que hoje o padrão brasileiro é 18%, na cesta básica ela é 7%. Se essa empresa é do lucro presumido, paga mais 3,65 de PIS/COFINS, dá 10,65, hoje é o imposto embutido no produto da cesta básica. No IBS, na proposta, na PEC 45, que está aqui nesse momento na Câmara dos Deputados, para ser analisada, inclusive nós vamos iniciar os trabalhos na quinta-feira, dia 31 de julho, são 25 senadores e 25 deputados. Eu estou indicado pelo meu partido, pelo PDT, compondo essa comissão. O que é que vai acontecer? Essa alíquota, que hoje é 10,65, ela vai passar para uma alíquota, no mínimo, de 25%. Então, o pobre que compra o seu arroz, que compra o seu feijão, e que hoje paga 10,65, ele vai passar a pagar uma alíquota de, no mínimo, 25%, que o IPEA já me informou que essa alíquota não pode ser menor do que 27,9%. Ora, veja só, nós vamos sair, o menos favorecido, vai comprar seus produtos da cesta básica, que hoje paga 10,65, ele vai aumentar a carga do seu produto vai ficar mais caro, porque essa alíquota da reforma, ela ensejará um valor, um percentual maior. Aí, os defensores dizem assim, mas professor Benevides, eu acho que o senhor não está entendendo a essência do programa, Gilvando. Eles dizem assim, como assim? Me explique melhor. É porque esse imposto a mais que o pobre vai pagar, não pode ficar tranquilo que em 60 dias o fisco vai devolver para esses pobres aquilo de imposto que ele pagou a mais. Dizer para um secretário de Fazenda, fisco devolver dinheiro com 60 dias, Gilvanda, e mais, vai ser o único caso do mundo onde o pobre vai ter que ter capital de giro. Ele vai pagar primeiro para receber com 60 dias. Isso não faz nenhum sentido, a não ser, porque eles querem devolver isso pelo NIS, aquele número de identificação social, ou pelo CPF, quem tiver, devolvendo em 60 dias. A não ser que se desenvolva um sistema para que, na hora do pagamento, esse imposto seja deduzido. Mas esse sistema não existe no Brasil. Por isso eu temo que essa proposta de reforma tributária, ela possa, na realidade, piorar, tornar o sistema mais regressivo do que efetivamente nós temos hoje. O pessoal do setor de comércio e serviços, que representa hoje aí em torno de 63% do PIB brasileiro, eles têm feito bastante críticas, né, ao que está sendo discutido. Inclusive, a preocupação desse setor é que aumente a carga tributária. Aí você tocou num ponto que vai, inclusive, dificultar a apreciação da reforma tributária dentro da casa. Vamos explicar, então, para as pessoas. A indústria, no novo modelo, ela vai poder, como eu já expliquei, mitigar o imposto pago nas cadeias anteriores. O valor final do imposto pago será deduzido daquilo que já foi pago. Portanto, em tese, para a indústria, você possa até vislumbrar uma redução da carga tributária. Sim, a indústria, inclusive, está apoiando. Está apoiando, você tem toda a razão. O setor de serviço, este sim, como a essência da prestação de serviço, é a mão de obra, é o maior custo, é a mão de obra, e ela não tem como ser compensada porque ela está na etapa final. Uma loja que faz o cabeleireiro, por exemplo. O grosso é o pagamento dos seus profissionais. O que ela compra é muito pouco de insumos, portanto a dedução dela é muito pequena. Ora, se o serviço não tem o que deduzir e a indústria tem o que deduzir, aí as pessoas dizem que, mas não se preocupe, vai ter um aumento no serviço, mas a carga tributária vai ficar a mesma. Não procede. Para quem lê o mínimo da participação no Produto Interno Bruto brasileiro, do PIB. O que é o PIB? É o somatório de tudo que se produz de bens e serviços em uma determinada economia durante um determinado período de tempo. Isso é o PIB, que no Brasil hoje é da ordem de 7 trilhões e 200 bilhões de reais, que é o valor do PIB brasileiro. Pois bem,
Quando você decompõe o PIB pelo lado da oferta, ou seja, indústria, serviços, né, o comércio e a agricultura, você percebe o seguinte, que a indústria hoje, a sua participação é da ordem o quê? De 18% do PIB, 19%. O serviço, 68%. Então, eu reduzo aqui e eu aumento aqui, mas como esse setor de serviço ele tem uma maior proporção na composição do PIB brasileiro, não precisa ser doutor em economia para compreender que, inequivocamente, a carga tributária brasileira vai aumentar. Então, essa preocupação, o setor de serviço, a construção civil, por exemplo, que é um dos setores que mais emprega o trabalhador brasileiro, ele vai ter um aumento de carga tributária que hoje há um tratamento especial, inclusive nos estados, há um tratamento especial, ele pagando, por exemplo, uma alíquota de 5%. Se ele for para 25%, 30%, eu não sei o que é que vai acontecer com o preço do apartamento, o preço da casa, do que quer que seja. Esse é outro segmento. O segundo segmento também, que tem falado muito. 2, é no setor de serviço, o setor de saúde e o setor educacional, ou seja, as escolas vão ter que aumentar o valor das suas mensalidades, porque ela vai sair hoje de um ISS de 5% para mais 3,65%, 8%, 10%, o que quer que seja. Se for no lucro real, 9 com 5 dá 14%, vai sair para 27%. Então será inevitável um aumento da mensalidade. É isso que nós queremos para o Brasil? Portanto, se a gente fizer, como você me provocou, aqui pelo setor de serviço, então quando a gente faz continhas básicas em relação a esses segmentos, diferenciando em relação ao processo industrial, aí sim ele acaba demonstrando que esse aumento de carga é brutal para o país e a gente tem que estar muito grave. E por último, e aí você vai cair para trás, meu caro doutor Gilvander, na 45, pasmem, vocês que estão nos ouvindo aí, meu caro trabalhador, meu caro empresário, meus caros colegas economistas, enfim, brasileiros e brasileiras, que nos dão, e eu sou muito grato ao Gilvander pelo programa Análise dos Fatos, me proporciona nesse exato momento. Que é o seguinte, setor bancário brasileiro. Hoje, o setor bancário brasileiro está totalmente fora, né, de qualquer alteração da sua carga tributária. Ele diz que paga 34%, mas na realidade ele abate créditos em liquidação, ele abate juros sobre capital próprio, ele tem 1.000 abatimentos. Hoje a carga do setor bancário é da ordem de 19%, mas ninguém diz nada. A imprensa não diz nada, ela só fala que é 34%. Pois bem, vamos para 45%, que é o que está aqui na Câmara dos Deputados. Sabe o que é que vai acontecer? Olha a análise que eu fiz com a minha equipe. Hoje, o ISS ele não incide sobre a receita de operação de crédito. O ISS incide sobre tarifas, sobre taxas, tudo que é de serviços. Pois bem, na receita de operação de crédito, que é a grande receita do sistema bancário, de um banco, de uma instituição financeira, o ISS não há incidência dele. Mas essa receita, ela compõe a receita bruta do banco, onde há incidência do PIS/COFINS. Ora, na 45, eu estou juntando PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. No IBS da emenda 45, pasmem as senhoras e os senhores, não há previsão de incidência do IBS na receita de operação de crédito. Tinha o PIS/COFINS, que não tem mais porque está dentro do IBS, e o IBS não vai incidir. Será possível que a Câmara dos Deputados vai permitir, Gilvander, uma redução de carga tributária para o sistema bancário brasileiro? E aí eu fui contestado pelo um colega economista, não precisa citar o nome, ele quem está fazendo, quem fez a 45, que é de um proeminente centro de cidadania fiscal aqui no Brasil, fez um trabalho, vamos dar César o que é de César, um trabalho extenso para construir a emenda 45, mas a resposta que me deram é de que, mas deputado Mauro Benevides, tenha calma, porque nós podemos corrigir isso na lei complementar que vai regular a emenda 45. Ora, se não houver previsão de taxação, a lei complementar ela não é maior do que a Constituição.
Concorda comigo? A lei complementar vai dizer forma de base de cálculo, alíquota a ser cobrada, enfim, todo o regramento, como se fazer o débito e crédito, e assim sucessivamente. Agora, dizer que na lei complementar nós vamos corrigir esse erro da emenda constitucional, esse erro tem que ser corrigido na emenda constitucional, na PEC, na tão famosa PEC 45, tem outra do Senado Federal, que é a PEC 110, que tem também algumas semelhanças em relação ao que nós estamos discutindo aqui. Então não faz sentido, a gente precisa ter muita cautela, analisar assim detalhes como eu estou lhe fazendo aqui nesse instante e não ficar na regra geral, que eu sei que é importante, simplificar a legislação brasileira para um secretário da Fazenda, eu sei a importância que isso representa. No próximo bloco, nós vamos discutir sobre a proposta enviada pelo governo e as que tramitam no Poder Legislativo. O presidente Jair Bolsonaro entregou na semana passada para deliberação do Congresso Nacional o que estão se chamando de uma proposta de reforma tributária fatiada. Serão 4 partes. Nessa primeira parte, trata-se apenas da questão do PIS/COFINS, que seria a unificação dos 2 tributos. Deputado, o senhor que é um homem bastante experiente, vários mandatos de deputado estadual, conviveu ali com os 2 lados, executivo e legislativo. Uma proposta fatiada, ela vai ter mais dificuldades aí de construir um consenso e de ser deliberada, né? Ninguém consegue entender qual é a estratégia do governo federal. Porque na reforma tributária nossa, na PEC 45 ou na 110, o PIS/COFINS está dentro da unificação, da simplificação. O governo federal quer tratar isso separado, não alterou as regras de isenção da cesta básica, que isso poderia lhe dar para a classe, cobrando da classe mais rica, porque ninguém aguenta mais imposto. Ninguém aguenta mais imposto. Mas ele podendo retirar, né, essas isenções desses produtos que são meritoriamente da classe mais rica, ele não quer atacar nada. Ele, obviamente, institui esse princípio da não cumulatividade, isso é bom, que é o mesmo princípio que nós estamos usando na PEC 45, quando você cria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, só que para mostrar um pouco da nossa tranquilidade e ver como a gente pode abrir os ânimos, porque o brasileiro adora se comparar com os Estados Unidos, tudo é no inglês. Quando era Value Added Tax, Imposto sobre Valor Agregado aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, eles não estão usando mais VAT, eles estão usando agora Goods and Service Tax. O brasileiro já mudou, Imposto sobre Bens e Serviços. Olha como o brasileiro gosta, até no inglês, se comparar com o americano. Então, eu acho que é uma estratégia equivocada, porque isso vai confrontar a proposta do governo com a proposta de uma emenda constitucional. O que ele alega, nesse ponto tem razão, que é o seguinte, o quórum para aprovação de uma emenda constitucional, ele é um quórum muito qualificado, muito alto. Nós estamos falando de 3/5, né, dos deputados federais e dos senadores. Já um projeto de lei, ele é quórum simples, metade mais um dos presentes. Né? O PLP não, o projeto de lei complementar é metade da Câmara, mais um é uma diferença regimental que o Congresso Nacional usa nessas deliberações. Nesse ponto ele tem razão, só que ele mantém o mesmo erro, porque só trata dessa questão, ele não avança para fazer uma melhor justiça fiscal. Eu já mencionei, segunda vez, de que vários produtos, o PIS e o COFINS era para ter sido retirado, e no faseamento. E aí vou entrar aqui na polêmica agora, porque numa dessas fases, ele vai propor a diminuição ou a retirada, eles não fizeram as contas ainda. Eu conversava outro dia com o ministro Paulo Guedes e com o secretário Valderi, essa decisão ainda estava sendo tomada. Eles querem diminuir ou retirar a contribuição patronal, portanto, a contribuição sobre folha de pagamentos, que hoje é da ordem de 20% aqui no Brasil, portanto, é um custo, Gilvanda, muito alto para as empresas brasileiras. Isso retira a competitividade com as empresas. Para a retomada do emprego, né? Inclusive para a retomada do emprego, porque o desemprego nessa época de pandemia realmente ele está em estágios estratosféricos, e é porque tem um problema na aferição pelo IBGE, porque as pessoas estão dizendo que não estão procurando trabalho, eles saem da taxa de desemprego, porque estão com medo da pandemia
e não estão, portanto, fazendo parte da força de trabalho. Isso reduz o tamanho da taxa de desemprego. É uma compreensão técnica que eu estou aqui traduzindo aqui para os nossos internautas aqui nesse momento, que é muito maior hoje. Então isso pode, inclusive, ajudar realmente na recomposição do investimento privado, tá? Que obviamente que o investimento privado e o privado internacional também vai examinar, e eu acho que a gente pode tratar desse assunto mais lá na frente, da capacidade fiscal do governo de honrar seus compromissos, mas isso ajuda essa diminuição, mas ele diminui a carga tributária sobre folha, mas simultaneamente ele vai criar o imposto sobre transações financeiras, o ITF, que ele está chamando de imposto sobre transações digitais, para tentar dar uma melhorada, para não dizer que é CPMF, e realmente... É a CPMF travestida. Mas ela tem uma característica diferente do que era a CPMF. E por que antigamente se dizia que o CPMF era regressivo? Porque uma pessoa que passasse um cheque de 50 reais, digo melhor, e um rico que passasse um cheque de 10 milhões, ele pagava o mesmo 0,38% de alíquota. Eu, inclusive, apesar das minhas resistências em relação ao ITF, eu tenho uma proposta para acabar com essa discussão. Quer ver? Se isenta toda a movimentação financeira até 5 mil reais. Você tira a classe menos favorecida, você tira a classe média dessa questão. Aí uma determinada jornalista de uma grande rede de televisão brasileira disse, mas professor Benevides, então quer dizer que a classe média então vai passar 6 cheques de 5 mil. É isso mesmo, eu quero que seja assim mesmo. Eu não estou preocupado com movimentação de 5 mil. Estou preocupado com movimentações de 1 milhão, de 10 milhões, de 100 milhões, de 1 bilhão de reais. Esse seria o foco do imposto sobre transações financeiras. Mas o Ministério da Economia não sabe vender um pouco essa questão. E o segundo ponto, todo mundo fala, primeiro que não é mais um imposto, né? Porque também você ter mais um imposto no lombo nosso do trabalhador não faz sentido. Ele é um imposto que substitui outro, né? Para quem gosta de números, a contribuição patronal, ela arrecada por ano 280 bilhões de reais. O ITF com 0,20 no débito, no crédito e 0,20 no débito, dá 0,4, portanto, ao final, não é 0,38, isso pode dar uma arrecadação de 220 bilhões. Se isentar até 5, tira 18, vamos dizer 200 bilhões, então. É um valor expressivo de arrecadação, mas ele não consegue reduzir os 20% integralmente. Mas, de qualquer maneira, para as empresas brasileiras, que seria realmente uma diminuição de custo enorme. E ainda mais, os pobres estariam fora, né, desse pagamento adicional. E um terceiro ponto que os industriais falam, que é a cumulatividade do imposto. O imposto vai incidir em 3 ou 4 etapas da cadeia de produção. E quando você acumula 3, 4 etapas, isso pode causar um aumento de custo, consequentemente um aumento de preço e da inflação. Esse é outro argumento que, tecnicamente, é muito usado contra essa questão. Inflação não é fruto de uma CPMF. Inflação era fruto da política fiscal, ela é fruto da política monetária, taxa de juros compulsórios, ela é fruto da política cambial. Se você desvaloriza muito o câmbio, os insumos que vêm lá de fora ficam mais caros, consequentemente você aumenta preço internamente. E aí eu pedi aos meus alunos, Gilvanda, de examinar o que era a inflação antes da CPMF e o que foi a inflação em 2007, que é exatamente o ano que se encerrou a cobrança da CPMF. Pasmem, você, comerciante que está nos ouvindo nesse instante, enfim, economistas, contadores, advogados que prestigiam esse programa, vou dizer para vocês o seguinte, anotem aí, ela saiu de 12,3%, para em 2007 ela ser 4,9%, 5%. A inflação caiu, ela não aumentou. Então, quando você escutar alguém dizendo, olha, é muito cumulativo, isso vai gerar inflação lá no meu, desconfie. É um argumento somente de boca, de retórica, porque tecnicamente não existe. E o quarto ponto, façam, além de não ser inflacionário,
eu vou diminuir o custo da empresa da folha e, em tese, teria um custo adicional aqui. Esse aqui é muito mais caro do que esse. Portanto, teria viabilidade financeira, tributária, para que as empresas pudessem. Algumas empresas estão defendendo, mas há uma grande resistência da população, porque pensa que ela vai voltar a pagar um cheque de R$50, de R$30, ela estava lá pagando. Mas isso, efetivamente, se o governo soubesse pelo menos vender, né, essa essência do que eu estou falando aqui agora, talvez ele encontrasse uma maior ressonância, né, na população brasileira. Mas, infelizmente, ele não tem vendido muito isso na minha concepção. Deputado, na Câmara tramita a PEC 45 do Baleia Rossi e agora chegou o projeto do governo. O Senado está apreciando aquela proposta que nasceu ali com o ex-deputado Luiz Carlos Rauli e foi ali incorporada... Que é a PEC 110. Pelo presidente Davi Alcolumbre. No seu ponto de vista, o senhor que está na comissão, a tendência é o quê? Unificar essas propostas, um debate só? E a comissão mista, que foi criada, que não é nem regimental, mas a comissão mista da reforma tributária, que foi criada no Congresso Nacional, presidente Davi Alcolumbre e presidente Rodrigo Maia, foi exatamente para poder minimizar o tempo do trâmite das duas. Vamos fazer uma convergência dentro dessa comissão da reforma tributária, repito, 25 senadores, 25 deputados, exatamente para fazer uma confluência das propostas que lá estão, vencer as dificuldades que estão ainda inseridas. Por exemplo, que a gente não tocou ainda, ela aborda o princípio do destino puro. O que é o princípio do destino puro que quase o mundo inteiro usa, e não no Brasil, que é origem e destino? Vamos explicar isso para os nossos internautas aqui em 2 minutos. Hoje, quando o Maranhão compra um produto de São Paulo, a alíquota de ICMS, que hoje é praticamente 18% em todo o Brasil, fica 7% na origem, ou seja, no estado produtor, e o estado que está comprando, ele cobra só o diferencial de alíquota, 18 menos 7, 11. Então, o estado que está comprando fica com 11%. No princípio do destino puro, os 18%, eles vão todos para o estado de destino. Entretanto, a questão dos processos de produção, para você dar um incentivo fiscal para a não cobrança desse imposto integral, desaparece. Portanto, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, que usam muito desse artifício, Zona Franca de Manaus, usa muito desse artifício para dar igualdade de condições, para que as indústrias aqui instaladas concorram com as indústrias do Sul e Sudeste brasileiro, para só animar aqui o nosso debate. O processo industrial brasileiro está concentrado nessas duas regiões. O Sul e o Sudeste detêm 71% do PIB brasileiro. Portanto, se alguém vem para cá, processo de produção, o insumo vem do Sul para o Nordeste, produz, como o grande consumo brasileiro está lá também, porque 72% do PIB está lá, ele produz e devolve novamente. Esse custo de logística, de frete, ele tem que ser compensado, senão a empresa não vem. Portanto, o incentivo fiscal, ele não é uma coisa graciosa. Ela tem que ser uma coisa, um produto bem medido. Mas não pode ser na extensão que o Brasil está dando aí afora, 400 bilhões de reais. Vou repetir, 400 bilhões de reais por ano. E nós vamos já tratar dessa questão, porque a reforma tributária vai ter que eliminar alguns desses incentivos e não todos. Porque nessas duas há um entendimento comum. Eu, como sendo um deputado do estado do Ceará, eu acho que se não tiver um fundo de desenvolvimento regional que tenha algum dinheiro para compensar essa perda de busca de competitividade que o incentivo fiscal oferece hoje, é muito perigoso para os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Então, a tentativa, terminando a sua pergunta, é exatamente juntar as duas, sair uma proposta comum, porque é o que nós aprovamos na Câmara, os senadores já estão dentro da comissão, a votação no Senado seria muito mais rápido e aí, portanto, o Brasil teria um sistema, creio eu, mais justo e não somente mais simples, mas um sistema mais justo, que é o que todos nós queremos. No próximo bloco, nós vamos discutir reforma tributária e federalismo. Deputado Mauro Benevides Filho,
grande impasse hoje da reforma tributária está ancorado aí em elementos consociativos aí do sistema político brasileiro e na geometria política de perdas. Como vencer esse impasse? Bom, primeiro que hoje o sistema tributário brasileiro ele está muito concentrado no governo federal. Então, quando a gente conversa sobre federalismo, né, a participação de cada ente no bolo, por exemplo, tributário nacional e a competência de cada ente no Brasil, vamos dar um exemplo para as pessoas que nos acompanham. Da carga tributária brasileira, a União detém 68% dos tributos do país. Os estados detêm aí 24%, 23%, os municípios 8%, 9%. Só para que todos os nossos internautas possam ver que essa concentração ela tem que ser mudada no país. Afinal de contas, quem presta o maior serviço para a população é o município, que está lá na ponta. Então, quando o ministro Paulo Guedes fala menos Brasília e mais Brasil, ele tenta fazer isso, mas até agora o governo federal ainda não caminhou para poder alterar essas questões. E ele poderia começar esses pontos, inclusive com as receitas novas que estão aí, os royalties do petróleo, ele podia tirar isso da União, colocar isso tudo para estados e municípios. Ele poderia, inclusive, diminuir essas isenções de imposto de renda e de IPI, porque estados e municípios, eles detêm uma participação do que a União arrecada de imposto de renda e de IPI. Os estados, do que a União arrecada de imposto de renda e de IPI, os estados detêm 21,5% desse bolo. E os municípios detêm 23,5%, mais 1%, agora novo, também como receita própria, como receita transferida da União. Isso já podia ter sido consertado ou ampliado o percentual, alterações mais simples, que possam realmente fazer jus a esse discurso de menos Brasil e mais Brasil, que até agora nós não temos ainda compreendido qual é a razão, por que é que não caminhou. E o Congresso pode avançar nisso. Nós temos aqui uma emenda constitucional na Câmara dos Deputados, que eu lutei muito agora, foi aprovada uma emenda antiga, que estava parada, que dá mais 1% aos municípios brasileiros. E ele está aí parado para votar o segundo turno, até o primeiro turno já foi votado. Mas o governo conseguiu brecar aqui, nós não conseguimos voltar ainda o segundo turno, mas eu ainda vou para essa luta, para poder essa redistribuição ser de melhor qualidade. Deputado, o caminho então seria aí a partilha da arrecadação com os entes federados, para eles deixarem de ser inquilinos e serem sócios realmente da federação. No seu ponto de vista, a reforma tributária, ela vai trazer o debate sobre a revisão do Pacto Federativo Brasileiro? Eu não tenho visto, nas nossas discussões, nenhum ponto em relação a isso. Basicamente, você junta impostos, depois você qualifica o percentual da União, o percentual dos estados e o percentual dos municípios para manter. Não vai ter nenhuma alteração. Esse ponto, isso tem que ser assanhado no meio dos nossos colegas, deputados e deputadas federais, porque não há nenhuma alteração em relação a essa questão. Ainda tem uma complexidade, que você vai arrecadar, vem para um fundo nacional que depois é distribuído entre estados e municípios. Por que tem que fazer isso? Meu cara, o pessoal pergunta, mas professor Mauro, isso é muito complicado e tal. Realmente é complicado, mas tem uma razão. Porque é o seguinte, os estados que são consumidores hoje, por exemplo, no meu caso do estado do Ceará, 7 fica para São Paulo, 11 eu cobro adicional do estado, para fazer os 18. Quando vem 18 todo para o estado, eu vou ter um acréscimo de receita. Todos os estados consumidores no Brasil vão ter esse acréscimo. Os estados que têm algo na origem, que são produtores, eles vão perder os 7% que é a alíquota da origem, eles vão ter a diminuição. Pois bem, os estados consumidores não vão aumentar a receita. Esse acréscimo adicional de receita, ele vai vir para o fundo devolver o que você já tinha e a diferença que você ganhou, você vai compensar os estados perdedores durante 10 anos. Portanto, ninguém fala ainda em redistribuição nem entre entes,
União, estados e municípios, nem muito menos interfederativo entre estados, porque durante 10 anos essa receita vai estar compensando. E quinto, uma outra informação totalmente equivocada que se passa na imprensa, que vai ser uma alíquota única em todo o país. Esse é o que é quando você promulgar a emenda constitucional, 60 dias depois, sair a lei complementar, ela vai sair com uma alíquota única para todo o Brasil. No entanto, a Constituição, essa PEC 45, Gilvanda, ela permite que estados possam aumentar ou diminuir a sua alíquota. Agora, terá que ser única no estado. Mas tem um limite, né? Não, ela pode aumentar isso por lei estadual. E os municípios também. Então, nós estamos falando de mais de 5.500 alíquotas. O que ele quer dizer, alíquota única, para ficar mais claro, no estado do Ceará, se aumentar a alíquota, é uma alíquota aumentada para todo bem, serviço, para tudo. É nesse sentido. Não é que vai ser uma alíquota única no país. E aí você já começa a complicar, porque uma empresa que trabalha em 2 estados, ou em 3 estados, ou em 10 municípios, ele vai ter que saber a alíquota de cada município. Então, essa é outra informação que eu estou aproveitando aqui o seu programa para poder clarear para os brasileiros e brasileiras que estão nesse momento nos dando a grande audiência, para dizer que não é bem assim o que se está pregando na PEC 45 ou na PEC 110 também. Correto. Deputado, o debate em torno da reforma tributária ele tem sido focado em cima da partilha de tributos e não na construção de um sistema economicamente mais simples, viável, um sistema mais enxuto. Do seu ponto de vista, há chances do debate se concentrar nesse novo modelo? Bom, nesse ponto aí, eu tenho que concordar com os feitores da PEC. Porque é o seguinte, Gilvanda, na hora, você tem 5 impostos, cada um com a legislação, que pode ser, os federais não, mas os estaduais, legislações diferentes. Quando você unificar os 5 num único imposto e unifica a legislação nacionalmente, você há de convir que isso vai ter uma melhora na complexidade que a reforma tributária vai empreender. Nesse ponto aí eu tenho que concordar com o deputado Baleia Rossi, que é o propositor da PEC 45, com aqueles que fazem o Centro de Cidadania Fiscal, comandada pelo professor Bernardo Api, que nesse sentido, aí sim, esse papel, eu acho que a PEC 45 cumprirá o seu papel, no sentido de que, ao fazer essa junção, que o governo federal não quer, vamos logo deixar claro aqui na nossa entrevista, ele quer ficar separado, ele quer fazer um imposto dual. O que é dual? O mesmo sistema de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, não cumulativo, com o princípio do destino puro, mas sendo um imposto para o governo federal, PIS e COFINS, e um dual, estados e talvez o IPI dentro, eles não estão querendo, o IPI dentro, que seria para estados e municípios. Por isso que se chamou, que a imprensa fala tanto, que o ministro Paulo Guedes está propondo um imposto dual no Brasil. É essa característica que eu estou explicando agora nesse exato momento. Correto. Sobre essa pauta, o Congresso vem aí exercendo um protagonismo muito grande. Né? Inclusive, o governo é que está vindo, o governo está trazendo já com atraso a proposta. No seu ponto de vista, há um sentimento realmente de fazer essa reforma? O Congresso, o senhor como um homem que vive muito o parlamento, essa nova legislatura, ela tem esse sentimento de consolidar essa reforma e fazer uma reforma mais ampla do que está aí sendo discutido? Olha, Gilvanda, a população brasileira, ela anda muito desconfiada da classe política e com razão. Ela abre os jornais, as televisões, as rádios, tudo confusão disso, confusão daquilo, corrupção daquilo lá, e isso distancia as pessoas do processo político. Entretanto, nós precisamos chamar a atenção da população brasileira, dos jovens que estão ainda com essa verdadeira idiosincrasia em relação ao processo político, aos políticos como um todo. Não existe transformação da sociedade sem ser através da política. O preço da passagem de ônibus é uma decisão política. O preço do trigo, o preço do pão é uma decisão política, porque pão é trigo é dólar.
Se ele errar no câmbio, ele aumenta o preço do pão. Então, as pessoas não compreendem no dia a dia que tem que estar muito próximo da classe política, porque é através dela que as transformações legítimas acontecem. E essa Câmara dos Deputados, posso lhes assegurar que eu acho que ela, obviamente, sempre procurou ser inovadora, mas esse mandato agora, pode dizer, não, mas o deputado Mauro, só porque ele está nesse mandato, está dizendo que é uma Câmara renovadora. Não é. São muitos projetos que estão sendo construídos. O auxílio emergencial foi feito na Câmara dos Deputados. O auxílio a microempresas e empresas de pequeno porte. Foi a Câmara dos Deputados e o Senado Federal que construíram. O que é uma microempresa? É aquela que fatura até R$360 mil anos. O que é uma empresa de pequeno porte? É aquela que fatura até R$4.800.000 anos. Então nós tivemos, eu estava pensando, e o Senado também, que tínhamos que ter uma linha de financiamento específico para esse segmento. Tanto é que nós exigimos e fizemos a criação de um fundo garantidor de operações para que o risco dessas operações não ficasse somente com o sistema bancário. O sistema bancário não quer emprestar. Ele não gosta de risco, quer viver recebendo juros do governo, que é o grande mote do sistema bancário brasileiro. Então, o que você imaginar, com a recomposição de receita de estados e municípios, quando nós aprovamos a nossa, o governo federal com ciúme enviou a medida provisória 938 para compensar a FPE e FPM. Então, são muitas ações, inclusive ações de cunho social. Acabou o auxílio emergencial, vou logo deixar aqui no ar, se o governo federal, em 60 dias, não enviar um programa de renda mínima permanente, a Câmara dos Deputados vai sim propor, já estou trabalhando nisso, junto com outros deputados aqui desta casa, já estamos trabalhando para poder propor ao país um programa de renda mínima permanente mais abrangente do que o Bolsa Família, com patamar de recomposição salarial um pouco mais elevado para combater a extrema pobreza. O que é a extrema pobreza? Às vezes as pessoas escutam isso na imprensa. Extrema pobreza é aquela família que tem como renda por pessoa, renda familiar por pessoa, de até R$ 89. E pobreza, até R$ 190 é o conceito mais ou menos que o IBGE tem usado, e aqui acolá, a Fundação Getúlio Vargas, ela usa um conceito um pouquinho maior, mas pelo menos dá uma ideia para as pessoas quando ouvirem falar em extrema pobreza. E pobreza são essas pessoas que a gente está querendo direcionar uma política pública de cunho social, de proteger, de ter uma proteção social para esse segmento que ainda não está qualificado, que ainda não consegue emprego porque a retração econômica é muito grande. E como eu dizia, as microempresas e a empresa de pequeno porte, por que nós decidimos fazer uma ação específica para isso? 62%, Gilvander, do emprego formal brasileiro, aquele de carteira assinada, vem da microempresa e da empresa de pequeno porte. Né? Porque pode ser com 5 trabalhadores, 10, 8, enfim, mas o volume de microempresas, que é o pequeno supermercado, é a pequena farmácia, é a confecção, aquele que vende sapato, enfim, dentro desse limite de R$ 4.800.000 anos, são eles que absorvem com mais pungência, né, o mercado formal brasileiro, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, e por isso que o Congresso deu um foco e é importante. Portanto, a minha preocupação na Câmara dos Deputados é realmente um estágio transformador. O presidente Rodrigo Maia e todos os 513 deputados estão muito imbuídos desse propósito de recompor, inclusive, a imagem de credibilidade que o Congresso Nacional. Não existe democracia sem um pilar do Congresso forte, né? Sem uma Assembleia forte, uma Câmara Municipal fortalecida. Então, isso, eu estou animado, realmente é o meu primeiro mandato. Meu pai não, meu pai, Mauro Benevides, já teve vários mandatos como senador, como deputado federal, mas eu estou muito empolgado com a Câmara dos Deputados. Aqui e acolá a gente fica com raiva com alguns projetos que são aprovados para beneficiar pessoas que não precisam, mas isso é do sistema, isso é democrático. Estou lutando aqui para poder barrar essas coisas e fazer um Brasil muito mais justo e muito mais desenvolvido. Deputado Mauro Benevides Filho, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi uma aula muito rica sobre reforma tributária, que com certeza vai agradar muito aos nossos telespectadores. Bom, eu espero ter contribuído para clarear um pouco mais e dizer, para terminar,
que o Brasil não sairá dessa situação somente com corte de despesa. O Brasil tem que ter aumento de receita para poder sair mais rápido dessa questão. Não aumentando impostos dos mais pobres, mas nós temos 400 bilhões de desoneração fiscal, 10% disso são 40 bilhões. Se a gente taxar numa alíquota de 15% o imposto de renda sobre dividendos dos mais ricos, distribuição de dividendos acima de 5 milhões, isso dá 49 bilhões ano. Então, se eu somo 40 com 49, já aí são 89 bilhões. É fácil você arranjar 110, 120 bilhões anos. Isso é uma contribuição de um secretário da Fazenda que não precisa ter essa complexidade de medidas para serem tomadas. Ela pode ser alcançada. O ministro da Economia adora falar em 10 anos, portanto, 120 vezes 10 anos é 1 trilhão e 200. É um passo muito forte para a gente recompor a confiança da economia brasileira, trazer o investimento privado nacional e internacional. O investimento privado acontecendo, você gera emprego, você gera impostos e a renda brasileira aumenta. Portanto, vamos estar atentos para fazer um Brasil realmente mais forte. E esse é um espaço do Bom Debate. Muito obrigado pela sua participação, dê o seu like, inscreva-se para que você possa receber as chamadas do novo programa e até a próxima.